A guerra do Irão continua a perturbar o mundo. O presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, pediu primeiro uma trégua de 5 dias para descansarem um pouco, para dar o intervalo. Na doutrina das guerras, só pede trégua quem estiver a perder. A guerra, neste ponto de vista, é como basquetebol. Toda a equipa no basquetebol que está a perder, o seu técnico chama para o lado, portanto pede um ponto para reorganizar a sua equipa, o seu time, e depois entrar no campo. O Irão descobriu isto, entendeu que todos os golpes mais fatais que recebeu de Israel e América foram feitos durante a simulação de diálogo. Portanto, sempre que os Estados Unidos da América e Israel convenceram o Irã a dizer vamos sentar e negociar, o Irã distraído foi atacado, foi golpeado. E a última vez foi quando, de forma surpreendente, eliminaram o Ayatollah Ali Khamenei. Mas há uma imprudência, há uma desinteligência dos Estados Unidos da América e Israel quando fazem as guerras. A doutrina militar da América, que é a mesma de Israel, é pensar que quando se elimina os líderes, o regime muda. Isto dá certo num campo e não dá certo no outro. Em algumas vezes isso é possível, outras vezes não. Eles tentaram isso com Saddam Hussein, agora o Iraque está a entrar na guerra. Quer dizer, foi o sol de pouca dura. Portanto, a alegria não durou muito. O regime são as práticas, as políticas, as ideias, as crenças, os comportamentos, as atitudes. Isto não muda só porque o líder morreu. O mesmo sucede com a Líbia. Eliminaram o líder, mas o regime líbio não mudou. Mais tarde ou mais cedo vai se reorganizar. Sucedeu o mesmo com a Síria. Escorraçou-se da Síria, o Assad está lá exilado na Rússia, mas o regime sírio está nas práticas, nas políticas, nas ideias, nas crenças, nos hábitos, nos costumes, nos comportamentos, nas atitudes, numa palavra, nos mapas paradigmáticos. Quando você quer mudar os paradigmas, esses paradigmas não mudam quando você elimina uma pessoa. É como um exército. O exército é diferente de um soldado. Há um soldado e há um exército. Os Estados Unidos da América não têm inclinação para respeitar o adversário. Ele não tem princípio, noção do ganha-ganha. Qualquer uma negociação só tem sucesso quando as duas partes ganham. Mas existe um perigo das negociações. Quando você é fraco, não consegue negociar em pé da igualdade com o forte. Portanto, a América quer que a paz no Irão seja em troca de o Irão entregar tudo que lhe torna útil no mundo e não receber nada. A América quer que os mísseis balísticos sejam eliminados do Irão, o programa nuclear seja eliminado do Irão, o urânio enriquecido seja entregue aos Estados Unidos da América, o Irão abandone o apoio aos grupos, aos seus aliados, e a América continue com seus aliados, mas o Irão deve abandonar seus aliados e a América continua com os dele, e numa palavra, a paz no Irão depende, do ponto de vista da América, que o Irão entregue tudo e fique vazio, lhe reste nada. E qual é a contrapartida? Disse, vamos retirar sanções. As sanções contra o Irão não estão a produzir nenhum impacto. Vejam a envergadura militar que o Irão está a demonstrar, é sinal de que as sanções internacionais não produziram efeito. Diferente de Cuba, que está de joelho neste momento. Portanto, neste momento, o Irão não está a demonstrar qualquer interesse em negociar, em dialogar. E por esta razão, o presidente americano Donald Trump está a mentir para o mundo de que o diálogo está a correr bem. E no minuto seguinte, o Irão desmente a dizer que não existe qualquer interesse, necessidade de diálogo.
Mas por que o Irão insiste? Porque o Irão está a ganhar a guerra. O Irão, neste momento, desestabilizou todas as bases americanas no Médio Oriente, está a controlar o Estreito de Hormuz, onde passa mais de 20% do petróleo global, está neste momento a cabrunhar todos os aliados dos Estados Unidos da América no Médio Oriente, e mais, todos aqueles que confiavam na América, confiavam em Israel, agora estão a pensar duas vezes, estão com o pé à frente, um pé atrás, querem se aliar ao Irão. O Iraque já não deixou dúvida. Acolheu as bases americanas e neste momento já se desmantelou aquelas bases e o Iraque está a apoiar o Irã. E neste momento o Catar, o Bahrein, Oman, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, etc, 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 todos não querem alinhar na guerra porque vão contar futuramente mais com seu vizinho, que é Irã, do que com os Estados Unidos da América, porque já estão a conseguir interpretar o facto, a evidência segundo a qual a América só trouxe problema no Médio Oriente. E eles têm saudades da época em que não tinha os Estados Unidos da América lá no Médio Oriente e Israel, anterior a 1945. E, portanto, neste momento, todos os países do Médio Oriente estão a entender que o perigo reside mais na sua aliança com os Estados Unidos da América e Israel do que com o Irã, porque o Irã não toma a iniciativa de atacar. Aqui há um ponto muito importante a reter. A guerra começou. A América gosta de tudo rápido, mas não estão a ver como terminá-la. Não estão a ver como não estão a ver a hora e o momento de terminar essa guerra, porque o atacado, a vítima, o Irã, está a revidar com sucesso. Neste momento, o Irã está a fazer também suas exigências. A primeira exigência e a mais importante que eles querem é que o seu programa de enriquecimento do urânio deve continuar, devem ter a liberdade em produzir os seus mísseis balísticos, porque são os instrumentos de sua própria sobrevivência como nação. Pedem que a América se retire definitivamente na região do Médio Oriente, portanto, remova todas as suas bases nos países vizinhos. E também o Irão exige que se lhe retirem todas as sanções impostas de forma injusta, se lhe indemnizem todos os prejuízos, danos causados pelos ataques não provocados, e a América não quer nenhuma dessas condições aceitar. Não aceitam a exigência do Irão, e então os Estados Unidos da América apresentaram 15 pontos que o Irão deve obedecer para a guerra acabar. Mas como o Irão está a ganhar esta guerra, não quer aceitar nada. E esses 15 pontos impostos pelos Estados Unidos da América como condição para a guerra terminar, vão deixar o Irã praticamente nu. Querem lhe retirar tudo que lhe torna importante. Que no Estreito de Hormuz haja livre circulação, que os programas nucleares sejam eliminados, que o urânio já enriquecido acima de 60% seja entregue à América, isso com todo o absurdo que isso representa. Enfim, os Estados Unidos da América não têm noção de negociar o ganha-ganha, porque está sempre acostumado a vencer, muitas vezes sem lutar. É por esta razão que o Irã, neste momento, está a cobiçar também um lugar, um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas com direito de veto. Quer ser uma das potências dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque a capacidade militar que demonstrou está em pé de igualdade ou superior a muitas potências militares que sempre se arrogaram a tal, mas não conseguiram colocar à prova suas habilidades, competências e conhecimentos na esfera militar.